João estava no balcão do café em Lisboa, o coração acelerado como se estivesse prestes a cair de um precipício. O telefone tocou, e era a mãe, insistindo para que ele apresentasse a namorada que inventara para escapar das cobranças familiares. Em pânico, ele olhou para o barista atrás do balcão, um rapaz de olhos castanhos chamado Miguel, e sussurrou desesperado: "Por favor, responda e diga que é meu namorado." Miguel, surpreso, pegou o telefone e, com uma voz firme, confirmou a mentira. Mas aquele ato impulsivo abriu uma caixa de Pandora que ninguém esperava. A conversa terminou, e João sentiu um alívio momentâneo, mas o olhar de Miguel era uma mistura de confusão e curiosidade. "O que foi isso?" perguntou Miguel, limpando as mãos no avental. João, com as bochechas vermelhas, explicou rapidamente: era de uma família conservadora no Porto, onde ser gay ainda era um tabu, e inventaram uma relação para evitar perguntas sobre casamento. Miguel riu baixinho, mas seus olhos não riam. "Você me deve uma explicação melhor. Vamos conversar depois do meu turno." Naquela tarde, eles sentaram-se em um banco no mirador da Senhora do Monte, com a vista de Lisboa estendendo-se aos pés. João contou sua história: crescer em uma casa onde o pai, um engenheiro rígido, esperava que ele seguisse o caminho tradicional: carreira estável, casamento, filhos. Mas João sempre soubera que era diferente. Aos 18 anos, tivera seu primeiro crush por um colega de escola, mas escondera tudo por medo de rejeição. Agora, aos 25, trabalhava como designer gráfico em Lisboa, longe da família, mas as chamadas constantes o sufocavam. Miguel ouvia atentamente. Ele era de Faro, no Algarve, e viera para Lisboa estudar arte. Aos 22 anos, já assumira sua sexualidade para os amigos, mas não para a família. "Eu entendo o medo", disse ele. "Mas mentir assim pode dar errado." João assentiu, sentindo uma conexão inesperada. Pela primeira vez, falava abertamente sobre seus sentimentos, e Miguel não julgava. Eles trocaram números, e João foi para casa pensando que talvez tivesse ganhado um aliado. Dias depois, a mãe de João ligou novamente, animada. "Querido, seu pai e eu vamos a Lisboa no fim de semana. Queremos conhecer esse namorado misterioso." O pânico voltou. João não podia desfazer a mentira sem levantar suspeitas. Ele procurou Miguel no café. "Preciso de outro favor. Finja ser meu namorado por um jantar." Miguel hesitou. "Isso é arriscado. E se eles descobrirem?" Mas, vendo a angústia de João, concordou. "Tudo bem, mas depois disso, você precisa enfrentar a verdade." O jantar foi no restaurante típico em Alfama. Os pais de João, Maria e António, chegaram cheios de expectativas. Miguel se apresentou com um aperto de mão firme, e a conversa fluiu surpreendentemente bem. Ele falou de sua paixão pela arte, e Maria elogiou sua educação. António, mais reservado, observava tudo. João sentia o suor escorrendo pelas costas, mas Miguel era natural, tocando sua mão de vez em quando para reforçar a encenação. No fim da noite, os pais pareciam convencidos. "Ele é um bom rapaz", disse António ao se despedir. Mas algo mudara. Durante o jantar, João sentira um formigamento real ao toque de Miguel. Era só. No caminho de volta, Miguel confessou: "Foi estranho, mas gostei." João parou, o coração batendo forte. "Eu também." Eles se beijaram pela primeira vez ali, na rua escura, e o mundo pareceu girar. O que começara como uma mentira virava realidade. Nas semanas seguintes, o relacionamento floresceu em segredo. Encontros no café viravam passeios pelo Tejo, conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel incentivava João a se assumir, mas João resistia. "Minha família me deserdaria." Miguel entendia, mas a pressão crescia. Um dia, um amigo de Miguel viu juntos e comentou no Instagram, sem maldade. A postagem chegou aos olhos de um primo de João, que questionou a família. A mãe ligou furiosa. "João, o que é isso de fotos com um homem? É brincadeira." João negou, mas a semente da dúvida estava plantada. Ele confrontou Miguel: "Você disse que era discreto." Miguel defendeu-se: "Foi um acidente." "Mas talvez seja hora de contar." A discussão escalou, e João, tomado pelo medo,
terminou tudo. Isso foi um erro. Não posso arriscar minha vida por isso. Miguel saiu magoado, e João se trancou em casa, questionando suas escolhas. O peso da mentira o consumia. Ele pensou em ligar para os pais e contar a verdade, mas o medo paralisava. Enquanto isso, Miguel lutava com seus próprios demónios, sentindo-se usado. A traição doía, e ele se perguntava se valia a pena lutar por alguém que não lutava por si mesmo. João acordava todas as manhãs com um vazio no peito. Fazia 2 semanas desde a briga com Miguel, e o silêncio entre eles era ensurdecedor. No trabalho, ele se distraía com projetos, mas as noites eram longas, preenchidas por memórias de risos compartilhados e toques furtivos. Ele se arrependia de ter terminado, mas o pânico familiar o impedia de voltar atrás. E se eu perder tudo, pensava. Um dia, no café onde tudo começara, João viu Miguel atendendo clientes com um sorriso forçado. Seus olhares se cruzaram, e Miguel desviou. João pediu um café e deixou uma gorjeta generosa, como um gesto pedido de desculpas. Mas Miguel ignorou. Naquela noite, João recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era o primo, Tiago, marcando um encontro. Preciso falar sobre aquelas fotos. Eles se encontraram em um bar em Bairro Alto. Tiago, mais liberal que o resto da família, foi direto: João, você é gay. Se for, eu apoio. Mas mentir não ajuda. João negou veementemente, inventando desculpas. Era só um amigo. Tiago não acreditou, mas prometeu não contar aos pais. Pense bem, primo. Viver assim te destrói. João saiu abalado, sentindo as paredes se fechando. Enquanto isso, Miguel tentava seguir em frente. Ele saiu com amigos, pintou quadros inspirados na dor, mas João ocupava seus pensamentos. Um dia, uma colega de arte, Sofia, o convidou para um evento LGBT em Lisboa. Vai-te fazer bem. Miguel foi, e lá encontrou ativistas falando sobre direitos e aceitação. Ouvir histórias de outros o fez refletir sobre sua própria covardia em não confrontar a família. João, por sua vez, enfrentava pressão no trabalho. Seu chefe, um homem progressista, notou sua distração e perguntou. João desabafou parcialmente, e o chefe aconselhou: seja autêntico. A felicidade vem disso. Inspirado, João decidiu reconquistar Miguel. Ele apareceu no café no fim do turno. Me desculpe. Eu fui covarde. Miguel hesitou: você me machucou. Mas aceitou conversar. Eles caminharam pelo chiado, e João abriu o coração: eu te amo, mas tenho medo. Miguel respondeu: amor sem coragem não dura. Eles se reconciliaram com um abraço, mas Miguel impôs uma condição: conte para sua família em um mês, ou acaba. João concordou, sentindo o peso da promessa. A família planejava uma visita surpresa. Maria ligou: estamos vindo para o teu aniversário. João entrou em pânico. Ele contou a Miguel, que o apoiou: é a chance perfeita. Mas João adiou. No dia da chegada, os pais notaram sua ansiedade. Durante o jantar, António perguntou diretamente: esse Miguel é só amigo? João gaguejou, e Maria insistiu: seja honesto. Em um impulso, João confessou: sim, ele é meu namorado. Sou gay. O silêncio caiu como uma bomba. António se levantou e saiu. Maria chorou: como você pôde esconder isso? João explicou suas razões: o medo da rejeição. Maria ouviu, mas disse: preciso de tempo. Eles foram embora, deixando João destruído. Miguel o consolou: foi corajoso. Mas a dor era real. João perdeu o sono, questionando se valer a pena. Dias depois, uma carta chegou do pai: não aceito isso. Não venha mais ao Porto. A rejeição cortava fundo. Miguel tentava ajudar, mas João se isolava, culpando-se. A sociedade em Portugal evoluíra, com leis pró-LGBT, mas em famílias tradicionais, o preconceito persistia. João via notícias de paradas do orgulho, mas se sentia excluído. Um amigo o convidou para uma terapia em grupo, onde ouviu histórias semelhantes. Lá, ele percebeu que não estava sozinho. Miguel enfrentava seus próprios conflitos.
Sua mãe ligou, suspeitando algo. Ele decidiu contar: mãe, sou gay e estou namorando. A reação foi mista, choque, mas aceitação gradual. Te amo do jeito que é. Isso o fortaleceu, e ele pressionou João: você precisa lutar. João, motivado, escreveu uma carta para os pais, explicando sua jornada. Mas a resposta demorava. Enquanto isso, o relacionamento com Miguel aprofundava, com discussões sobre o futuro. Casamento. Filhos. Mas o fantasma da família pairava. O tempo passava, e a ferida da rejeição sangrava. João checava o telefone obsessivamente, esperando uma mensagem dos pais. Nada. Miguel tentava distraí-lo com passeios por Sintra, visitas a castelos onde falavam de contos de fada modernos. Nosso final pode ser feliz, dizia Miguel. Mas João duvidava. Um dia, Tiago ligou: seus pais estão mal. O pai não fala, a mãe chora. João decidiu ir ao Porto, apesar da proibição. Miguel o acompanhou até a estação: seja forte. No trem, João repassava discursos, preparando-se para o confronto. Chegando, bateu na porta da casa infância. Maria abriu, olhos vermelhos. O que faz aqui? João entrou, e encontrou António na sala, rosto endurecido. Saia. Mas João insistiu: pai, me ouça. Ele contou tudo: a confusão na adolescência, o medo de decepcionar, o amor por Miguel. António ouvia em silêncio, mas explodiu: isso é contra Deus e a natureza. Você nos envergonha. Maria interveio: António, ele é nosso filho. A discussão escalou, com acusações de ambos os lados. João defendeu: ser gay não é escolha. É quem sou. António rebateu com argumentos conservadores, citando a Igreja e a sociedade. João rebateu com fatos: Portugal mudou. Casamento gay é legal desde 2010. Mas o pai não cedia. Exausto, João saiu, sentindo-se derrotado. Maria o seguiu: dê tempo ao seu pai. Eu te amo. Foi um consolo pequeno. No trem de volta, João chorou, questionando sua decisão. Miguel o esperava em Lisboa: como foi? João contou, e eles abraçaram. Você tentou. É o que importa. Mas o incidente abalou o relacionamento. João se tornava distante, temendo que Miguel cansasse. Miguel notava: não me afaste. Uma noite, discutiram: você prometeu lutar, mas desiste fácil. João rebateu: perdi minha família por você. Miguel magoado: não por mim, por você mesmo. Eles se separaram temporariamente. João ficou sozinho, refletindo. Ele procurou apoio em uma associação LGBT em Lisboa, onde conheceu outros com histórias semelhantes. Um mentor, Pedro, aconselhou: a aceitação vem de dentro. Não force. Inspirado, João começou a escrever um diário, processando emoções. Miguel, enquanto isso, questionava seu papel. Ele pintava quadros abstratos de corações partidos, vendendo alguns em uma galeria. Uma compradora, uma mulher influente, o convidou para uma exposição. Lá, ele conheceu pessoas que o incentivavam a viver abertamente. João viu a exposição anunciada e foi. Vendo Miguel brilhar, sentiu orgulho e ciúme. Eles conversaram, senti sua falta. Reconciliaram-se novamente, mas com ressalvas. Precisamos de espaço para crescer. Meses depois, uma surpresa: Maria apareceu em Lisboa. Vim ver você. Eles conversaram longamente. Ela admitiu: estudei sobre o assunto. Quer entender? João apresentou Miguel, e Maria foi educada. Ele parece bom para você. Foi um passo. Mas António resistia. Maria revelava: ele tem medo do que os vizinhos dirão. João entendia o preconceito enraizado. Ele decidiu escrever um artigo anónimo para um jornal local sobre experiências LGBT em famílias tradicionais. O texto viralizou, gerando debates. Miguel elogiou: isso é ativismo. Mas o artigo chegou aos pais. António ligou furioso: você expôs nossa família. João defendeu: é para ajudar outros.
A chamada terminou mal, mas plantou sementes. O relacionamento fortalecia, mas novos desafios surgiam. Miguel recebeu uma oferta de estudo em Berlim. É uma oportunidade. João temia a distância, e nós? Miguel, podemos tentar longa distância. Mas João via como traição, você foge quando as coisas complicam. A discussão revelou inseguranças profundas. João admitia, tenho medo de perder tudo de novo. Miguel garantia, não é perda, é crescimento. Eles decidiram que Miguel iria, mas com promessas de visitas. Com Miguel em Berlim, João sentia a solidão como um companheiro constante. Chamadas diárias ajudavam, mas o fuso horário e as rotinas divergiam. João mergulhava no trabalho, criando campanhas para direitos LGBT, canalizando a dor em ação. Seu artigo inspirara outros, e ele recebia mensagens de apoio. Um dia, uma mensagem inesperada, António. Precisamos falar. João viajou ao Porto novamente. O pai o recebeu friamente, mas sentaram-se. António admitiu, li seu artigo. Me fez pensar. Ele contava sua juventude rígida, influenciada pela ditadura salazarista, onde diferenças eram suprimidas. Não sei mudar, mas tento. Foi um avanço frágil. João voltou esperançoso, compartilhando com Miguel via videochamada. Meu pai está abrindo. Miguel animado, veja. Coragem paga. Mas em Berlim, Miguel enfrentava tentações. Um colega, Lucas, flertava abertamente. Miguel resistia, mas a solidão o testava. João notava mudanças nas chamadas, Miguel mais distante. O que há? Miguel confessava, sinto falta de casa. Mas omitia Lucas. A desconfiança crescia. João via posts de Miguel com amigos, incluindo Lucas, e o ciúme consumia. Em uma visita, Miguel voltou a Lisboa. Eles se reencontraram no aeroporto, abraços passionately. Mas João confrontou, quem é Lucas? Miguel explicou, só amigo. Mas a discussão escalou. Você me esconde coisas. Miguel rebateu, você me sufoca com inseguranças. Eles quase terminaram, mas reconciliaram-se. Miguel decidiu ficar em Lisboa, abrindo mão da bolsa. Por nós. João sentiu culpa, não sacrifique por mim. Miguel, é escolha minha. A família de Miguel entrou em cena. Sua mãe veio visitar, e João foi apresentado. Ela aceitava, mas o pai, distante, ligava raramente. Miguel decidia confrontá-lo, pai, sou gay. A reação foi rejeição, não quer saber. Miguel sofreu, e João apoiou, agora entende meu lado. Juntos, eles participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa. Vestidos com cores do arco-íris, sentiram empoderamento. Mas um repórter os fotografou, e a imagem saiu em jornais. A família de João viu, e Maria ligou, estou orgulhosa. António, silencioso. O sucesso profissional de João crescia. Ele foi promovido, mas o stress o levava a decisões impulsivas. Uma noite, bêbado, beijou um colega em uma festa. Arrependido, confessou a Miguel, foi um erro. Miguel devastado, como pôde. A traição abalou tudo. Miguel saiu de casa, ficando com amigos. João implorava perdão, foi o medo me sabotando. Miguel, preciso de tempo. A separação doía, e João buscava terapia, trabalhando inseguranças. Miguel refletia em Faro, com a família. Sua mãe aconselhava, perdoe se ama. Ele voltava, mas com condições, terapia de casal. Eles começaram sessões, desenterrando traumas. O terapeuta destacava, comunicação é chave. Lentamente, reconstruíam. Mas um novo golpe, o pai de João adoeceu. Hospitalizado com um infarto, António pedia por João. No hospital, reconciliaram-se parcialmente. Filho, me perdoe. João chorava, eu te perdoo. A recuperação unia a família. Maria organizava jantares, incluindo Miguel. António relutava, mas tolerava. Ele te faz feliz. João,
Sim. Foi um começo. Com a saúde do pai melhorando, João sentia um equilíbrio precário. O relacionamento com Miguel estabilizava, mas cicatrizes permaneciam. Eles planejavam uma viagem ao Algarve, para relaxar. Na praia, conversavam sobre o futuro, casar. Adotar. Miguel sonhava, João hesitava, sociedade ainda julga. De volta, um escândalo social, um político conservador atacava direitos LGBT, e João se envolvia em protestos. Miguel o apoiava, mas temia violência. Em uma manifestação, João foi detido brevemente por confronto com polícia. Miguel o resgatou, você arrisca demais. A experiência o mudava. João percebia o custo do ativismo, amigos perdidos, ameaças online. Mas também ganhos, comunidade forte. Miguel propunha, vamos morar juntos oficialmente. João aceitava, mudando-se para um apartamento em Belém. A família de Miguel progredia. O pai ligava, aceitando gradualmente. Venham visitar. Eles iam, e o encontro era tenso, mas positivo. O pai de Miguel, se te faz feliz, ok. Para João, o pai melhorava. Em um almoço familiar, António conversava com Miguel sobre arte. Você tem talento. Foi um milagre pequeno. Mas nem tudo era perfeito. Um ex de Miguel aparecia, reivindicando Cusur. João ciumento, porque agora? Miguel explicava, passado. Mas o ex, Rui, insistia, criando dúvida. Uma noite, Rui confrontava Miguel em um bar, e João via. O que é isso? Miguel esclarecia, nada. Mas a confiança abalada levava a outra briga. Você ainda o ama. Miguel negava, mas João saía. Sozinho, refletia sobre padrões duplos, ele traíra, mas não perdoava. Eles se reconciliavam, mas o incidente destacava fragilidades. Na terapia, trabalhavam ciúme. O terapeuta, confiança se constrói com tempo. João recebia uma oferta de emprego em Madrid. Melhor salário. Miguel temia, e nós? João, posso recusar. Mas Miguel incentivava, vá, se for bom. Decidiam tentar distância novamente. Em Madrid, João se adaptava, mas a saudade doía. Chamadas viravam rotina, mas mal-entendidos surgiam. Um colega furtava, e João resistia, aprendendo lições passadas. Miguel em Lisboa pintava, expondo obras sobre amor que era. Uma galeria em Paris o convidava. Oportunidade. João apoiava, vá. Eles se visitavam, fortalecendo laços. Mas um dia, João descobria uma mensagem ambígua no telefone de Miguel durante uma visita. Quem é esse? Miguel, amigo. Mas João investigava, descobrindo um flerte inocente. Traição. Miguel defendia, não foi nada. Mas João, tomado por inseguranças, terminava, não aguento mais. Miguel devastado, depois de tudo. João voltava a Madrid, arrependido. Amigos aconselhavam, lute. Ele voava de volta, implorando, errei. Miguel perdoava, última chance. Eles decidiam casar, simbolizando compromisso. Em uma cerimônia simples em Lisboa, com famílias presentes. António abençoava, sejam felizes. Foi emocionante. O casamento foi um marco, mas a vida real testava. Morando juntos em Lisboa, após João recusar Madrid, enfrentavam rotinas. Discussões sobre finanças, choros, revelavam diferenças. Miguel artístico, João prático. Um dia, adotaram um cão, simbolizando família. Mas debates sobre filhos surgiam. Miguel queria, João temia, sociedade não aceita bem. Eles pesquisavam a adoção para casais gay em Portugal, legal mas desafiadora. A família de João se aproximava. Maria visitava, cozinhando pratos tradicionais. António, aposentado, ligava mais. Como vai o casamento? João, bem. Miguel vendia pinturas, ganhando reconhecimento. Uma exposição em Porto incluía a família de João. Lá,
António via obras sobre identidade, entende melhor agora. Mas um conflito final, um escândalo no trabalho de João. Um cliente conservador descobria seu casamento e cancelava contrato. Não trabalhamos com isso. João processava por discriminação, virando notícia. O caso ganhava atenção, com debates na mídia. João se tornava porta-voz involuntário. Miguel apoiava, orgulhoso. Mas o stress cobrava, noites sem sono, ansiedade. No tribunal, João vencia, estabelecendo precedente. A vitória celebrada, mas o custo emocional alto. Valeu. Miguel, sim, por mudança. Anos depois, eles adotavam uma criança, navegando burocracia. A família aceitava, e João via o ciclo quebrado. Refletindo, João pensava nas escolhas, mentiras iniciais, traições, reconciliações. Cada decisão custara, mas trouxera crescimento. Foi certo João ter mentido no início, ou a verdade sempre deve prevalecer, mesmo ao custo de tudo.